Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa O Evangelho segundo o Espiritismo, projeto 15 minutos. Aqui diariamente, estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos alguns capítulos que falam das bem-aventuranças. Estamos no item 5. Ontem nós começamos a ver o subtema do capítulo que fala das causas atuais das aflições, porque nem todas as aflições vêm de erros do passado. Às vezes os erros vão sendo feitos por aqui e nós temos oportunidade de repará-los ainda aqui. Mas isso depende de muitas circunstâncias. A mais importante, cremos que é nos conhecermos, não é? Porque como é que eu vou perceber, né? Conhecer é ter esse olhar para dentro de nós mesmos, buscarmos realmente nos avaliar, fazer como Santo Agostinho nos diz no Livro dos Espíritos, chegar a final de cada noite e revermos o nosso dia e ver em que podemos estar melhorando. Mas ainda aí eu posso ainda me defender dos meus próprios erros, achando que aquilo que eu estou fazendo tem que ser assim, daquele jeito mesmo. Por quê? Porque o outro não colabora, porque eu vou deixando nas mãos do outro, nas mãos da vida, muitas vezes, o adiamento da ação que eu preciso fazer para melhorar a qualidade das minhas escolhas. Mas eu tenho que gritar mesmo? Mas eu tenho que ser intempestiva? Eu tenho que ser dura? E é claro que às vezes nós temos que ser firmes, não é? Mas eu tenho que bater mesmo, porque senão não me escuta, não me entende. Ou seja, certas linhas de pensamento que não são positivas, que a própria criatura sabe que não é, mas que ela pode ficar se defendendo. Eu tenho que ser ciumenta mesmo, porque ele não é uma pessoa que me inspira confiança. E aí vamos alimentando os erros e alimentando assim, dessa forma também, as repercussões, não é? Os efeitos desses erros. Esses erros serão as causas que vão ter seus efeitos, não é? E se as causas são o erro, os efeitos virão em aflições, não é? Então, no item 5, Kardec nos diz: a lei humana alcança certas faltas e as pune. Nós temos a lei. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez. Muito bem, matou, roubou, fraudou. Mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. A falta do egoísmo, não é? A falta da inveja, a falta do ciúme obsessivo. Isso não entrando no caso de que esse ciúme obsessivo pode causar uma tragédia. Mas o que ele traz? Desequilíbrios para a criatura, assim como as outras questões, como a inveja, não é? Como o egoísmo, como o orgulho. Não há lei contra o orgulho, não é? Não há lei contra o egoísmo. Então, essas faltas atrasam o nosso progresso. E sobre essas faltas, é claro que a lei divina e o processo de justiça da lei divina vai atuar a fim de promover em nós o nosso despertamento para o erro e a nossa consequente melhora por exercícios contínuos através do tempo, não é? E ele continua dizendo: ela, a lei, que não alcança e não pode alcançar todas as faltas, como dissemos, ela atinge mais especialmente aquelas faltas que prejudicam a sociedade, e não aquelas que não prejudicam senão
aqueles que as cometem, como aqui exemplificamos. Mas Deus, nosso Pai, que nos criou para a perfeição, não é? Isso não é Kardec que diz, somos nós, né? Mas Kardec diz: mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, ele não deixa impune. Impune nos leva à ideia de punição. E a gente poderia renovar essa ideia, é claro, com a questão da reparação. Até porque a reparação não vem com a intenção de punir, mas com a intenção de ensinar, de corrigir, não é? Mas não vamos esquecer nunca que Kardec está trazendo essas ideias pela primeira vez para mentes que estão acostumadas à trilogia pecado, culpa, penitência. Essa é a trilogia católica. Pecado, culpa, penitência. E o Espiritismo vai trazer, então, erro, arrependimento, reparação. Então, em vez do pecado, o erro. Em vez da penitência, da culpa, desculpe, em vez da culpa, o arrependimento. E em vez da penitência, a reparação. Então, voltando aqui, mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas, por isso ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Então, ele não deixa passar em branco. Não, tem que ser reparado. Tem que haver uma marca ali. Tem que haver uma marca para que a pessoa volte para a marca, refaça o exercício e possa prosseguir. Não há uma só falta, por pequena que seja, porque a peneira da nossa consciência é finíssima. Não esqueçamos que vamos atingir o estágio de pureza. Então, não vai passar molécula, né? Vai ser uma peneira onde não passa molécula. Olha que peneirinha fina. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, a lei de Deus, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes, sendo violadas, não é? No caso. De onde se segue que nas pequenas faltas, está falando aqui das faltas, por pequena que seja, uma só infração terá consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes, dependendo, né, claro, do que seja, onde se segue que nas pequenas infrações, como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Claro que eu não preciso mais, você já sabe, né? Pecado, erro. Então, o homem é sempre punido. Então, sempre haverá um efeito para aquela causa, para aquele erro. Ele vai ter uma consequência mais ou menos triste, porque não vai ser uma consequência positiva. Não vai ser, claro. Foi uma escolha infeliz. Será, então, uma consequência também não feliz, não é? Então, o homem é sempre punido. Não é assim, não, mas aquele ali Deus não pune, não. Não, sempre, qualquer que seja, não há protegidos, não há mais querido um e menos querido outro, não. O homem é sempre punido pelo que pecou. É claro que o grau desse efeito, não é? Dessa expiação, porque essa punição será em expiação, já que ele passou pela prova, faliu, caiu, e então vai passar de novo pela prova. A expiação, essa é a consequência. Não passamos de ano. Qual é a consequência? Temos que repetir de ano. Essa é a punição. Essa é a punição para quem não passa de ano. Quem não passa numa prova tem que repeti-la. Essa é a punição para quem não passa
pela prova, quer dizer, não supera a prova. Os sofrimentos que lhe são a consequência da punição, da expiação, são para ele uma advertência para o homem, né? Para a criatura humana. Então, os sofrimentos que lhe são a consequência do erro, né? Que vai trazer a expiação, a punição, são para ele uma advertência. Quer dizer, a punição é uma advertência para ele, lembrando a ele que houve um erro. Está passando por uma situação difícil, né? E essa situação difícil, ela não chega assim como, é um desafio, vou enfrentar. É uma situação difícil que a gente... mas isso vai me exigir, isso aí tem gostinho de expiação. Claro que isso é alguma coisa que nós ouvimos e achamos que é uma coisa que faz sentido, por isso estamos trazendo. Kardec não está trazendo isto, não é? Vamos destacar. O que ele está trazendo é os sofrimentos que lhe são a consequência do erro, claro, são para ele uma advertência de que errou. Então, eu estou... Claro, um mundo de provas e expiações. É claro que as provas também vêm nos testar, mas é um teste que nos traz sofrimento. É interessante isso, não é? É diferente. Muitas pessoas passam por expiações sem esse traço. Sem esse traço. Mas, às vezes, a gente vê alguém passando por uma expiação difícil e vê que uma pessoa está animada, às vezes lá com paralisia cerebral, e está naquela disposição maravilhosa. Quantas vezes a pessoa passou por aquilo ali? Até finalmente ela ceder e dizer, não, agora vai. Não, agora eu percebi. Muitas vezes nós não vemos nem uma questão de sofrimento, mas vemos uma pessoa... assim, isso deve ser prova para ela, porque ela está passando tão bem por isso, ela está indo ela está indo tão bem, porque deve ser um ser iluminado. Não. Muitas vezes é porque caiu tanto, já fez tantas expiações, né? Já passou por tantos caminhos que buscavam nessa criatura lembrar do erro e incitá-la, não é? A reparação, que chega uma hora que a pessoa chega e fala assim, ok, entendi, agora vai. Isso lá no mundo espiritual. E realmente ela reencarna com uma postura diferente, com uma disposição diferente, porque, como está lá no Livro dos Espíritos, o mal cansa. Chega uma hora que a gente cansa de cair naquela situação. Não interessa, ficamos 2 séculos ali caindo, mas chega uma hora que a gente fala assim, eu entendi, agora eu entendi, chega, larguei de mão, pode deixar. E a pessoa vem, enfrenta situações dificílimas e tira 10. Tira 10. Porque já tinha o know-how. Claro que muitas não, mas às vezes sim, nós vamos ter. Então, o que é melhor que nós estamos querendo trazer com isto é que a gente se abstenha de tentar adivinhar o que está acontecendo na vida espiritual daquela criatura ali. Ela é um ser iluminado, passando por uma situação difícil, e ela está indo muito bem, obrigada? Ou ela é um caído ou aquilo nem é expiação, ela pediu como prova? Nós não sabemos, não temos como saber. Isso realmente não importa. Se ela está fazendo algo bom e se isso nos impacta tão positivamente, que ela nos sirva de exemplo. E que nos sirva o seu exemplo de estímulo para que também nós nos esforcemos. Mas às vezes a gente fica lá naquela elucubração e não leva nada e realmente não importa a gente ficar sabendo. E não é à toa que Deus nos faz esquecer, porque nós somos curiosos, como as crianças são curiosas, não é? Voltando a Kardec. E aí ele diz aqui, os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que errou. Os sofrimentos,
lhe dão a experiência. Aí aquela coisa que a gente vai ficando mais velho, diz assim, não, mas eu tenho experiência. Ai, essa experiência vem ao preço de situações difíceis que a gente passa na vida. Então, os sofrimentos lhe dão a experiência, fazendo-o sentir a diferença entre o bem e o mal. O bem traz boas consequências, o mal... E a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar. Ora, se não houvesse consequência, para que eu vou melhorar? Tá? Vou ficar como está, que está tudo muito bem. Então, é importante que haja consequência, porque senão eu reforço o erro na criatura que erra. As consequências que são proporcionais ao erro são para lembrá-lo. Está vendo quanto custou? É como o preço. Ah, essa escolha saiu cara. Tem certeza que quer pagar isso tudo da próxima vez de novo? Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar, ou seja, para se corrigir. E confiando na impunidade, retardaria, adiaria o seu adiantamento e, por consequência, sua felicidade futura. Então, é importante que venham as consequências do peso, né? Mostrando como é caro uma escolha ruim, para que a gente reconheça que realmente aquilo ali não serve para a gente não tem como bancar uma consequência ou não quer mais bancar a consequência para aquele tipo de escolha. E aí nós vamos vendo, aquele tipo de escolha nos afasta de uma plenitude, de um estado de paz interior, de bem-estar, e é isso, e é para este lado, é para este rumo que eu quero seguir. Amanhã vamos terminar então o nosso item 5, que estamos terminando hoje então o nosso projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Até amanhã, muita paz a todos.